Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje vamos falar um pouquinho sobre o relevo africano. Vamos lá? Então vamos nessa. Relevo da África, pessoal, primeira coisa, vamos localizá-lo, né? Eu vou colocar aqui um mapa depois, colocando certinho. Mas, primeira coisa, no extremo noroeste, né, o norte com o oeste, né, norte para a esquerda aí, digamos assim, há a cadeia do Atlas, uma cadeia de montanhas, né, que ela é formada pela convergência da placa africana e euroasiática. Então, ali em cima, na África, na pontinha de cima, lá onde está o Marrocos, nós temos aí uma cadeia de montanhas importante ali, que fica a divisão entre a Europa e a África. Detalhe interessante, tá? A cadeia do Atlas, antigamente, no Pangeia, quando o planeta era um continente só, um supercontinente, e aí, devido à movimentação das placas tectônicas, ele foi se dividindo, a cadeia do Atlas, ela ficava junto com os Montes Apalaches da América do Norte. Então, os Montes Apalaches e a cadeia do Atlas, eles têm a mesma origem, porque no Pangeia eles eram uma cadeia de montanha só. Hoje em dia, como eles estão em locais diferentes, com climas diferentes, informações diferentes, a nova formação, né, ela já se modifica. Então, por isso que a paisagem de cada um é diferente, mas a origem deles é a mesma. Na África, nós também temos as planícies litorâneas, né, que são as famosas praias. Então, são as áreas planas e baixas ao lado do oceano. Nós também temos o relevo predominante da África, como os planaltos. Então, planalto, que é um relevo que é alto, mas não tão alto quanto a montanha, formado pelo desgaste, né, das rochas, pelo ataque dos agentes erosivos, né, da chuva, do vento, do gelo. Fiz um vídeo sobre erosões, até que recomendo, caso você não lembre, que você assista ele. Então, os agentes erosivos eles vão diminuindo o relevo e formando os planaltos. Os planaltos, que em geral eles podem ser formados aí por cuestas, chapadas, né, áreas altas e planas, mas dentro de algumas classificações, a serra, por exemplo, faz parte de planalto também. No caso do Brasil, por exemplo, né, há classificações que colocam as serras, né, dentro dos planaltos brasileiros. Então depende do autor que você está encarando aí, porque as serras também são formadas aí pelo desgaste das rochas, né? Então o planalto ele é formado pelo desgaste da rocha e é o relevo predominante dentro da África. Também temos depressões, ou seja, depressão é um lugar que é mais baixo do que está ao seu redor, ou seja, a África ela tem todos os tipos de relevo, tá? Completamente normal. Aí eu destaco algumas planícies. Lembrando, então, planície é um lugar baixo, plano, e geralmente a planície ela fica ao redor de algum curso d'água, de um rio, de um lago, do oceano, tá? No caso dessas planícies aqui, parte delas são formadas aí pela deposição de sedimentos, né? Que vem a erosão, ela carrega os pedacinhos de rochas e deposita na área mais baixa, que no caso é a planície, porque planície, como eu acabei de falar, é uma área plana e baixa. Então nós temos aí algumas planícies importantes dentro da África. A planície do Rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo em extensão. Inclusive tem uma disputa, né, com o rio Amazonas para ver qual que é o maior. Não é, a diferença entre os dois, né, do tamanho total não é tão grande assim. Então, tem a planície do Rio Nilo, importantíssima para a vida dentro da África. Você já deve ter estudado isso em história, né? O Rio Nilo ele atravessa o deserto do Saara, ali na região do Egito, e por conta, né, dele nascer em áreas vulcânicas, né, nascer nas áreas mais altas ali, ele carrega com ele muita matéria orgânica. Portanto, o Rio Nilo, além de não secar em meio ao deserto, ele carrega terras férteis. Ao redor dele, o leito, tem terras férteis, principalmente na área onde ele desemboca no mar. E ali, né, onde nós temos ali uma foz, né, nessa região de foz em delta do Nilo, nós temos ali uma área muito fértil, que é onde, né, o Egito sobreviveu ao longo da história, fez seu império ao longo da história. Então, a história da África está intimamente ligada com o Rio Nilo atravessando o deserto do Saara. Ele traz vida para uma região que tem pouquíssima vida. Nós também temos o Rio Congo. O Rio Congo ele se assemelha também com o Rio Amazonas porque ele ocorre em área de floresta equatorial. O Rio Congo ele é o segundo maior em volume de água e só perde para o Rio Amazonas. Então também é uma planície importante dentro do continente africano ali na sua porção centro-oeste. Nós também temos o Rio Senegal na porção oeste, o Rio Níger na porção oeste, ou seja, nós temos aqui ó, a bacia do Congo, aqui nós temos o Rio Nilo, ó, subindo aqui ó, da área onde tem vulcões, né, da área vulcânica, por isso ele carrega matéria orgânica aqui ó, para desembocar aqui no mar Mediterrâneo. Nós temos aqui, por exemplo, né, o Rio Níger, rio importante também aqui na porção oeste da África. Então, nós temos rios importantes e planícies, né, ao redor deles importantes, tá? Então, continuando,
Dentro do relevo da África, dos planaltos, nós temos o planalto da Etiópia e dos Grandes Lagos, né? Então, esse planalto, né, ele é formado ali na região onde há a divergência de placas, né? A placa africana e a placa arábica, as duas estão se separando. Isso aí tem até uma consequência a longo prazo, né, que eu vou falar, acho que eu coloquei aqui, que a África está se separando, né, em duas, está se partindo em duas, então daqui a alguns milhões de anos, devido ao movimento das placas tectônicas, né, que elas continuam se movimentando, lembrando que o Brasil e a África se separam alguns centímetros ao ano, né? Então, as placas continuam se movimentando e dentro da África há essa placa divergente que está carregando o chifre da África para um lado e a África, né, para o outro. A África está indo para a esquerda, mas também está subindo em direção à Europa. E aí, nessa separação entre as duas, que tem o rift, né, que é justamente a separação, né, a fenda, neste local vai formar um oceano com o tempo. E ali vai se formar um novo continente, né, 2 novos continentes e um novo oceano. Inclusive, recomendo que você assista aí o vídeo sobre o ciclo das placas tectônicas, ou o ciclo de Wilson, que fala um pouquinho sobre isso aí, né, sobre essa formação de um novo continente, que é normal, faz parte do ciclo das placas tectônicas. Então, esses planaltos aí dos Grandes Lagos são formados em áreas de placas divergentes aí. Nós também temos o planalto de Bié, né, que esse é importante porque a origem dele, como eu falei, né, o Brasil já esteve junto com a África, né, está se separando atualmente, mas já esteve junto. A origem dele é a mesma origem do litoral brasileiro. Portanto, a característica, né, os fósseis encontrados ali, né, a composição das rochas é muito parecida com a composição das rochas dos planaltos brasileiros, do litoral brasileiro. Então, também ele está tá numa região de divergência, né? Ele não está exatamente no limite, né? Mas ele está ali na região onde as placas se separaram, né? A placa africana e a sul-americana, que continuam se separando alguns centímetros ao ano. Nós também temos as bacias sedimentares. Bacia sedimentar ela é formada pelo acúmulo de sedimentos, de restos de rochas que são carregados pelos agentes erosivos. E aí vai acumulando, 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 forma uma camada de rocha sedimentar. E aí esse processo vai continuar por cima dessa camada, que vai formar uma outra camada, e outra camada, e outra camada. E aí forma um negócio chamado acamamento, porque é camada sobre camada, e isso se forma uma bacia sedimentar. Nas bacias sedimentares, por exemplo, nós encontramos os combustíveis fósseis, né? Porque o fóssil, geralmente lá no fundo do mar, né? Esses fósseis, para eles se acumularem em cima dessa camada de rochas e ficarem presos, né, entre as camadas de rocha, só pode se acontecer em rochas sedimentares, porque a rocha magmática ela surge da solidificação do magma, metamórfica ela surge pela altas temperaturas e pressões, ou seja, só se encontra combustível fóssil e os próprios fósseis em bacias sedimentares, tá? Então nós temos aí, através da sedimentação de planaltos, dos restinhos de rochas que vão acumulando ali, formando as bacias sedimentares. Aí nós temos importantes aí, a do Nilo, né, do Níger, do Congo, Orange, então nós temos aí importantes bacias sedimentares, tá? Então aqui, ó, só para localizar, Planalto dos Grandes Lagos aqui, ó, nessa região onde temos aqui as placas divergentes, essa parte aqui da África, onde está o chifre da África, onde tem a península da Somália, está se deslocando para a direita, e essa parte aqui da África está ficando aqui e está indo mais ao norte, certo? Então aqui nós teremos a formação de um novo continente nesse cantinho. Aqui em cima nós também temos o Planalto da Etiópia, que é um outro planalto importante. No cantinho aqui embaixo, ó, no sudoeste, nós temos o Planalto de Bié. Então nós temos aí alguns planaltos importantes dentro da África. O Vale do Grand Rift, né, o Vale da Grande Fenda, né, é exatamente o que eu falei para vocês agorinha, né? A separação das duas placas, né, está formando uma falha, um buraco. E esse buraco é o primeiro processo, rift, é o primeiro processo para a formação de um novo oceano ali e a divisão em novos continentes. Faz parte da formação das placas tectônicas, né, do ciclo das placas. Então ali vai se formar um novo continente. Esse rift tem aí 6.000 quilômetros de extensão, então ele é enorme, por isso que ele vai formar um novo continente. Ele vai separar a parte leste da África como um todo, né, o chifre da África. Ali nós temos os Grandes Lagos, ali nós temos vulcões, né, como por exemplo o Kilimanjaro, né, e o Monte Quenya, que são as duas maiores montanhas da África, né? O Monte Kilimanjaro é um ponto turístico da África, né? As pessoas vão para lá para fazer escalada, porque é uma das maiores montanhas do mundo. Fica no meio de uma área de savana, né? Uma área quente, e no topo dele tem neve. Então a imagem do Monte do Kilimanjaro é muito bonita, né? Ele é um vulcão que é uma montanha também, né? E aí no topo dela tem a neve eterna, né? A geleira eterna.
por conta da altitude. Também fiz vídeo sobre isso. Quanto maior é a altitude, mais frio faz no lugar. Então, nesse lugar, nós temos os Grandes Lagos, nós temos essas maiores montanhas da África, né? Nesse local é onde se encontraram os fósseis humanos mais antigos, então é uma região importante historicamente, né? Se a gente for olhar para o lado da antropologia, no Vale da Grande Fenda, né? Nesse Rift, é onde se encontram vestígios humanos importantes ali também, né? Das sociedades humanas mais antigas, né? Essa falha, ela chega a 30 quilômetros de largura e 1 quilômetro de profundidade, né? Se você pesquisar vídeo, você vai ver que já houve momentos, né, que aconteceu terremoto nessa área, e aí esse terremoto abriu o buraco mais ainda. Então esse buraco está aumentando porque as placas continuam se movimentando, tá? E aí, como eu falei, né, ele é a primeira fase de uma fenda muito comum lá dentro das dorsais oceânicas, né? O que é uma dorsal oceânica? São montanhas que são formadas nesse lugar que as placas abrem, né? Abre-se ali as placas, ali se forma um vulcão, né? Porque vai formar um buraco. Esse vulcão vai entrar em erupção, né? Ao longo dos anos ali dentro do oceano. E essa lava, né? Esse magma que sai lá do interior do planeta, essa lava que vai endurecer ao redor do vulcão, né? Com a água, ela vai ao longo do tempo formar montanha, né? Que são as dorsais mesoceânicas. Não são as maiores cadeias de montanhas do mundo, mas são montanhas que se formam dentro do oceano, justamente em área de divergência de placas. Então aqui, ó, exatamente aquela área que eu mostrei para vocês, ó, que está se separando essa partezinha aqui, ó, do canto direito aqui, do canto leste da África. Bom, o relevo africano, galera, ele tem, obviamente, a África é um continente muito grande, então ele tem muitos detalhezinhos aí, mas eu trouxe aqui um apanhado em geral para você, né? Lembrando que a África, então, ela vai se destacar aí por ter planícies, né? Por ter planaltos, também tem depressões, tem montanhas, então é um relevo completo aí para você. Espero ter elucidado para você algumas coisas, né? Espero que você tenha aprendido e caso você tenha gostado, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Fechou? Obrigado pela companhia e até a próxima.